eu acredito que o Concessitos é, sem dúvida nenhuma, um marco que daqui a alguns anos a gente vai ter um marco temporal. Vai ser o antes e o depois da criação do Concessitos. E eu tenho certeza que todos que participaram da construção desse processo devem se orgulhar bastante de termos chegado até aqui. A unidade do setor, ele vai determinar o sucesso do Concessitos. O Concessitos ele tem potencial para ser um grande fórum de debate de todos os principais desafios da citricultura. Eu acho que agora acabou efetivamente quem manda ou deixa de mandar. Tem que entender que a citricultura não é das entidades, é dos produtores que produzem. Então essas pessoas que têm que estar informadas e envolvidas. Eu acho que não existe lugar melhor para que a gente discuta o futuro da citricultura do que o Concessitos, onde todos vão estar sentados na mesma mesa. No dia 5 de agosto, o setor citrícola recebeu uma boa notícia. Depois de quase 6 meses, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, julgou os embargos que haviam sido impostos por algumas entidades do setor. Por unanimidade de 6 votos a 0, os conselheiros do órgão antitrust rejeitaram os recursos da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, a FAESP, e da União dos Produtores de Citros, a Unicitros. Com a decisão, a formação do Concessitos está finalmente autorizada. O CADE já determinou as etapas e prazos para que o processo de formação do Conselho aconteça. A primeira fase, os envolvidos terão 3 meses para habilitar as entidades com direito a voz e voto. Na segunda fase, serão mais 3 meses para a formatação e apresentação da minuta do Estatuto. Já na terceira fase, acontece a divulgação do Estatuto por 3 meses em todas as principais regiões citrícolas. A quarta e última fase deve ocorrer a finalização do Estatuto, que deve ser feita em 180 dias corridos, a partir do primeiro dia da apresentação da minuta. Na verdade, as discussões do Concessitos, elas começaram em 2010, ainda quando o secretário de Agricultura de São Paulo era o João Sampaio. E naquela época, aconteciam reuniões no âmbito da secretaria, primeiro a portas fechadas, depois com uma maciça cobertura da imprensa, em que a formação do Concessitos ela era discutida. A primeira vez que eu ouvi falar de Concessitos foi provavelmente no ano 2000, em que a Sociedade Rural Brasileira, na época presidida por Luiz Raffers, fez uma reunião em Bebedouro, conseguiu levar os 3 senadores de São Paulo, que era uma coisa rara, mais alguns deputados federais, e isso era liderado pelo diretor de citricultura da Sociedade Rural Brasileira, Júlio de Queiroz, e o adjunto dele como diretor, que era o Flávio Viegas. E eles então começaram a dizer, naquela época, que a citricultura precisava de um Concessitos, nos moldes do que era o Consecana. A estrutura do Concessitos, para quem buscou entendê-lo, é a formação de um conselho onde seria um fórum de discussão e decisão de alguns pontos importantes da cadeia do produto, de marketing do produto, de redução de custo e outras pautas, assuntos que estão na pauta, para depois se chegar na formação de uma precificação da casca laranja. Nós, depois de uma série de discussões, assinamos em outubro de 2010, se eu não me engano, novembro, um protocolo de intenções para a criação do Concessitos por essas 4 entidades. Citos BR, pela indústria, Sociedade Rural, Associados e FAESP pelos produtores. Se decidiu, então, nessa época, pela contratação de um escritório de advocacia para fazer o estatuto, que seria proposto pelos produtores à indústria, e também pela contratação de uma consultoria econômica que pudesse começar, paralelo à criação do estatuto, a fazer estudos ou levantamentos de números macroeconômicos da citricultura. Acho importante a gente destacar que em momento nenhum a Citrus BR pretendeu impor qualquer coisa que fosse dentro do Concessitos. O que era necessário naquela época era você ter um ponto de partida para as discussões. Discussões, aliás, que foram alguns pedidos dos próprios produtores que falaram, olha, a gente precisa de um modelo econômico para a gente começar as discussões. E seria bom que esse modelo econômico viesse de alguém com experiência
no setor e com experiência no Consecana. E foi aí que a gente contratou, a pedido dos produtores, o escritório da MB Agro, que havia feito a revisão do Consecana, inclusive com o mesmo economista, que foi o Alexandre Mendonça de Barros. Infelizmente, logo no início das discussões, a gente teve uma divergência entre os produtores e, num primeiro momento, a Socito se retirou das discussões do Estatuto porque não concordava com a discussão de um Estatuto antes do término dos estudos econômicos, da viabilidade econômica da citricultura e da viabilidade econômica de um modelo de parâmetros de discussão de números do setor. As partes que se mantiveram, FAESP, Sociedade Rural Brasileira e CITES-BR, insistiam à época que era necessário o estatuto, que era uma exigência do CAD. E aqui eu quero fazer uma regressão, voltar e contar que realmente o CAD, na pessoa do seu presidente à época, Olavo Quinaglia, esteve na Secretaria da Agricultura junto a esse grupo e colocou bem claro, Concessitros era um ato de concentração, assim visto pelo CAD, e, portanto, necessitava de um aval do CAD, o Conselho Administrativo de Direito Econômico, para poder funcionar. Então, por isso, nós insistimos que tinha que ter um estatuto antes, ou junto, pelo menos, do que nós teríamos a discussão dos números. O que é interessante é que sempre passou a impressão de que algumas entidades criticavam as indústrias porque quase que um dever delas criticarem a indústria. Então, em vez de pegar aquele modelo econômico, entender o que tem de bom e propor uma modelagem em cima daquilo, propor uma discussão, a discussão tomou um caminho torto, quer dizer, discutir sobre o que não está contido dentro da proposta, em vez de se discutir em cima primeiro o que está contido nela. Como exemplo disso, por exemplo, a famosa questão do arrendamento. Depois que o modelo Concessitors foi entregue, se perguntava, mas por que não foi colocado o custo do arrendamento da terra? É simples, porque a gente não sabe qual que é o custo do arrendamento da terra. A gente está falando de cana, a gente quer trazer o risco da cana para dentro da cadeia da citricultura. Isso precisa ser discutido entre as partes. Não pode ser uma propositura arbitrada pela indústria. É interessante pontuar e notar que em nenhum momento se contestava a criação do Concessitors, mas sim a discussão ficou concentrada em quem representava quem dentro do Concessitors. Portanto, a ideia do Concessitors é vitoriosa. Desde o momento em que as partes, indústria e produção, resolveram que era necessário criar a ação do Concessitors como forma de dinamizar e melhorar as relações dentro da cadeia, buscar esse novo momento da citricultura, em todos os momentos não se discutiu mais se era necessário o Concessitors. Isso estava na cabeça de todo mundo, fundamental a criação do Concessitors. A gente ficou muito tempo discutindo quem vai participar do Concessitors e com que peso. Na verdade, o Concessitors representa alguma coisa de novo para o benefício do produtor, para o benefício do elo, da cadeia toda. No Concessitors, eu acredito que ele se tornará um fórum de debate de todos os assuntos do setor. Então, o CAD ficou durante um bom tempo discutindo esses fatores, ouvindo todas as partes. Foram inúmeras reuniões que foram feitas no CAD, até que no início de 2014, o CAD aprovou a criação do Concessitors, determinando algumas regras e colocando que de uma parte, 50% seria a participação da CITES-BR e os outros 50% seriam divididos em 3 entidades, com pesos iguais, Sociedade Rural Brasileira, FAESP e a Socitros. Infelizmente, novamente, a FAESP colocou embargos a isso, ou seja, recorreu dessa decisão, junto com ela a Unicitros, que tinha sido criada um ano antes, que era um grupo de bons produtores, que estavam se unindo para buscar também uma nova entidade, também contestou a não participação no fórum, e aí o CAD demorou aí mais 4 meses estudando esse tema e finalmente aprovou a criação do Concessitors da forma como tinha sido feito em fevereiro. E eu me lembro que, naquela época, muito se falava do interesse da indústria em realmente querer fazer o Concessitors. E havia uma série de dúvidas levantadas se determinadas
determinados tipos de soluções seriam incorporadas ou não ao Concessítrus. Então, por exemplo, falava-se muito dos sólidos solúveis, se dentro da conta do Concessítrus isso estaria contido ou não. Também se falava muito naquela época se a indústria ela aceitaria discutir a inclusão do NFC, o suco não concentrado, na conta do Concessítrus, ou mesmo os sólidos solúveis. E é até interessante porque eu me lembro que dava muito trabalho a gente explicar para a imprensa que sim, que realmente as indústrias estavam dispostas a incluir todos esses produtos nas contas, né? Que isso poderia fazer parte da modelagem econômica do Concessítrus, só que do outro lado, da parte dos produtores, havia eles acreditavam pouco nisso, quer dizer, não havia uma certeza se a indústria realmente toparia fazer isso. E para cumprir essas exigências dos produtores, muita coisa foi feita desde então. Hoje, as companhias, as indústrias abriram todos os seus custos, mostraram as suas planilhas e agora dentro do Concessítrus, juntamente com as entidades envolvidas, poderão sim questionar, trabalhar, debater com tudo o que diz respeito à cadeia citrícola. Eu acho que tanto a questão de preço, a questão de fitossanidade, levantamento de safra, eu acho que tem um leque imenso para se trabalhar lá dentro. Eu me lembro que, tão logo a gente começou a discutir o Concessítrus, foram feitos uma série de eventos no interior de São Paulo. Nós falamos com mais de 1.000 produtores que participaram desses eventos promovidos pela Citrus BR para discutir o Concessítrus, e chegava até a ser uma coisa estranha, porque nós chegávamos nos eventos para falar, olha, sólidos solúveis pode estar dentro da conta, quer dizer, a gente não sabe se o produtor quer receber por sólidos solúveis ou por caixa-peso, mas a gente topa discutir isso. A gente topa discutir o NFC, a gente topa discutir os subprodutos, tudo isso dentro da conta, da modelagem econômica do Concessítrus. E sempre levantava alguém e falava, não dá para fazer o Concessítrus porque a indústria não quer discutir aqueles assuntos que a gente estava ali, naquele momento, dizendo que sim, que a gente aceitava discutir aquilo. Eu acredito que, através do Concessítrus, nós vamos ter efetivamente um mecanismo para balizar as relações de compra e venda entre indústria e produtores de laranja. O trabalho foi muito bem sucedido, foram meses e meses e meses de pesquisa por parte do Alexandre, que virou a cadeia de cabeça para baixo, levantando custos industriais, custos de pomares, páginas e páginas e páginas de planilhas, milhares de linhas de planilhas, e aqui não é uma força de expressão, foram realmente milhares de linhas de planilhas analisadas, e chegou ali num modelo bastante interessante. A sociedade rural brasileira tem uma visão clara de como o Concessítrus deve funcionar, e essa visão passa por 2 pontos principais. Tem que funcionar de maneira transparente e técnica. E um terceiro ponto muito importante, tem que ter definitivamente a participação do produtor na sua discussão. Porque nós estamos representando quem? Os produtores. E os produtores precisam ter o conhecimento do que está acontecendo, o que vai acontecer. Eu acredito que vai ser muito positivo, mas tem muito trabalho pela frente. Olha, para o citricultor, assim como eu sou pequeno citricultor e tenho conhecimento de vários citricultores, eu diria o seguinte: eu sou um estudioso da matéria, há muitos anos envolvido. Eu não acredito que haja uma outra solução a não ser ter muito boa vontade para o Concessítrus. Insisto em dizer, o Concessítrus não é só preço. Não é só preço. O Concessítrus é a unidade de objetivos. O objetivo do Concessítrus é criar um ambiente de negociação permanente entre as indústrias processadoras de suco e os produtores fornecedores de fruta. Acho que hoje em dia não resta dúvida de que esse pode ser o grande fórum de discussão da citricultura, em que você vai discutir diversos assuntos, inclusive a referência de preço, né, que acaba sendo às vezes interpretada como o grande objetivo, mas no fundo ele acaba sendo mais um objetivo, porque você tem questões sanitárias, de comunicação, de promoção, que são tão importantes quanto a referência de preço.
E eu acredito que nós, da Citrus BR, já de um bom tempo, nós já estamos prontos para discutir isso em alto nível com os produtores e por meio das suas representações. E agora é só uma questão de esperar aí o chamamento oficial para que essas discussões comecem a acontecer e colocar em prática esse grande projeto da citricultura, que é o Concessitrus. O Concessitrus pode ser o melhor lugar do mundo para se criar as informações tão necessárias, tão fundamentais para que a citricultura no Brasil evolua, para que a gente possa saber onde a gente está, quem a gente é, para onde a gente vai, como a gente vai. Isso eu falo que é a essência, deve ser a essência do Concessitrus. Não tem mais lógica hoje de se questionar. Foi definido pelo Conselho quem que representa quem nessa primeira etapa. Seguramente eu acredito que outras entidades virão, participarão, colaborarão com certeza, porque não pode também ficar restrita com essas entidades que estão aí. É muito importante nesse momento que a gente olhe o lado cheio do copo e que nós temos entre as associações muito mais assuntos que nos convergem do que aqueles que nos separam. Nós precisamos também criar uma relação moderna entre as partes para evitar os dissabores que sempre o setor carregou. Temos que esquecer um pouco das histórias e pensar um pouco mais no futuro, no dia de hoje. O passado não vai resolver nada. Olha, eu espero que o desentendimento entre as entidades seja uma página virada. Todas as ações que pudessem ser feitas no âmbito do CAD, eu acredito que já foram. Eu acredito que todas as contestações já foram realizadas. E eu tenho certeza que dentro da FAESP existem pessoas compromissadas realmente com a citricultura e que querem um novo momento para a citricultura. E o melhor a fazer é participar, é se unir ao grupo e cobrar com ideias e, eventualmente, até as próprias divergências existentes, colocá-las no âmbito do Concessitrus para que a gente possa avançar. Bom, eu acredito que aí nós temos que contar com muito boa vontade das pessoas. Existem tendências e vertentes políticas que às vezes não concordam com pontos de vista diferentes, até representatividade discutível, mas de qualquer forma é um momento único e é necessário, é fundamental, é imprescindível que haja uma união das entidades representativas e uma união de interesses dessas unidades. Acabou as vaidades, acabou efetivamente quem manda ou deixa de mandar. Nós temos que entender que nós representamos o produtor e temos que prestar conta a ele. Então o produtor tem que cobrar sim da sua entidade que vai representá-lo. A Citrus BR vem se preparando para isso nos últimos anos e para a gente é imperativo. A transparência no setor é um processo que tem se evoluído dentro da Citrus BR que a gente vai continuar perseguindo. A gente sabe que vai ter crítica, às vezes talvez algum não entendimento de alguma posição, mas a gente está aqui para explicar, para que tentemos nos fazer entender e participar das discussões com serenidade. Eu acredito que essa palavra serenidade ela vai ser muito importante daqui para frente, talvez mais importante do que ela foi até agora. Eu acredito que é fundamental a participação e o engajamento do citricultor no processo. O citricultor, nesse momento, pode participar através de dois grupos de entidades. De um grupo que terá direito a voz e voto, que seriam as entidades Sociedade Rural Brasileira, Associtrus e FAESP, e de um outro grupo nas entidades que terá direito a voz, mas não a voto no primeiro momento. E a gente poderia citar que já estão colocadas Unicitrus, Cocamar, Alicitrus e algumas outras que poderão surgir. Nas entidades que terão direito a voz e voto, o citricultor deve procurá-las e participar e buscar, eventualmente, se quiser, se tornar um representante dessas entidades dentro do Concessitrus e participar ativamente, fornecendo dados, cobrando dados, sugestões, acompanhamento periódico dos números, com ideias. A participação de todos é que vai fortalecer o Concessitrus e fortalecer a citricultura. O citricultor tem que acompanhar através das suas entidades.
os citricultores têm que cobrar das suas representações, de presidentes de sindicatos da área citrícolas, como que está o andamento. A federação tem que informar todos os sindicatos rurais do andamento. Não adianta ficar com meia dúzia de pessoas e não passar essa informação. Tem que ter uma rede de informação para que o produtor saiba do que está acontecendo, porque, no fundo, é ele que vai ser remunerado. A remuneração vem no bolso dele, se o prejuízo vem no bolso dele. Então eles têm que estar informados e cabe a essas entidades de informá-lo de melhor maneira possível e a melhor transparência possível. Bom, o produtor, nesse momento de criação do Concessitos, deve e precisa trabalhar de maneira que ele seja ouvido. Na minha opinião, não tem uma outra maneira a não ser esses produtores estarem próximos das associações que o representam no Concessitos. Ele pode escolher uma ou outra associação que faça, que esteja mais próximo dele, que o represente de maneira mais alinhada com o que ele pensa. E aí, através dessa associação, através dessa proximidade, ele vai ser ouvido nas questões que vão ser abordadas nas negociações, nas discussões, na mesa do Concessitos. Então acho que é um período aí de convivência necessário e que a gente vai ter que aprender como que a gente trabalha junto. E isso é uma situação que vai ser nova na dinâmica dessa cadeia, mas certamente vai ser muito produtiva. E para frente, eu sugiro e sempre chamo isso, vamos fazer um test drive no Concessitos. Não vamos criticar o que nós não sabemos o que é, nós não sabemos como funciona. Para quem estudou, como eu estudei o Concessitos, eu não estou vendo a parte estrutural de formação de conselho, eu estou vendo a parte prática e objetiva do negócio. Recentemente estive em Bebedouro, senti um ânimo muito bom por parte dos produtores, inclusive muitos filiados à Associtos, pela participação da Associtos no Concessitos, o que isso pode representar de benefício para a citricultura, o que isso pode representar de informação fundamental para a nossa atividade. Sinto na sociedade rural brasileira uma sensação de querer avançar, de deixar para trás essas disputas, essas eventuais rusgas que existiram com o FAESP, para que possam as três entidades caminhar juntas e avançar e trazer num futuro, num prazo determinado pelo CAD não inferior a 2 anos, trazer novas entidades para participar também com direito a voto, não só a voz, mas também com direito a voto. Então, eu acho que não existe lugar melhor para que a gente discuta o futuro da citricultura do que o Concessitos, onde todos vão estar sentados na mesma mesa. Porque cada vez mais que a gente incluir todo o setor, será melhor para todos. Se eu pudesse deixar uma mensagem para cada citricultor que assiste esse vídeo, a mensagem é simples: participe, cobre a sua entidade, vá ao Concessitos, às reuniões do Concessitos quando possível, para pressionar, no bom sentido, a sua entidade a realmente levar o seu pleito. Porque eu imagino que o citricultor, dentro da propriedade dele, ele tem os seus pleitos. Ele tem ali aqueles assuntos que são mais relevantes para ele e que quando a gente olha para uma entidade de produtores, a gente não tem que enxergar a figura do representante que está ali. Quando a gente olha para uma entidade, a gente tem que enxergar um mar de citricultores atrás dela. E é isso que a gente espera no citricultor, quer dizer, na hora que a gente olhar para uma entidade, a gente perceber que ali tem lastro, um lastro muito forte com a cadeia produtiva. E quanto mais essa cadeia produtiva ela se fizer representar dentro da sua entidade, mais essa entidade ela vai se fazer representar dentro do Concessitos, com demandas legítimas do setor e legítimas para os produtores, que são os maiores interessados nisso, junto com as indústrias.